no final. Então, caso depois eu também faço. Bom, então, boa tarde a todos, a todas. Muito obrigada pelo convite. Eu venho quase todos os anos. Sempre tenho uma experiência muito boa. Hoje, em especial, porque estou do lado da minha aluna, né? E vi que ela aprendeu a lição. Tirou 10. Para quem ficava na porta me atormentando. E hoje está falando tudo isso que falou. É um negócio, gente, que vocês nem imaginam. É uma transformação total e absoluta. Mais do que uma barbaridade. Bom, minha gente, então, depois de tudo que a Lu expôs, tanta clareza aí para vocês, um conceito que é também tão importante para a gente pensar na inclusão em sala de aula, eu vou trazer uns outros conceitos que eu acho que também são importantes para que a gente possa entender do que a gente está falando quando se refere à inclusão e no que implica, de fato, uma escola para todos. Esse direito, né, que todos têm igualmente, né, e que vai se dar a partir de uma visão equânime de trabalho, né, de equidade, ele também, em consequência disso, ele implica esse direito. Que a gente entenda quem são esses todos que estão na escola, né? E é sobre isso que a gente vai falar aqui meio rapidamente, né? E a pergunta que eu faço é a seguinte: que sentido você atribui à diferença e à diversidade? Porque são coisas que não é a mesma coisa, tá? E esses são conceitos importantes para a gente poder trabalhar em sala de aula com todas as crianças, com todos os jovens e com todos os adultos, com todos os alunos, né? Que sentidos fazem a diferença na cabeça da gente? Quais são esses sentidos? O que a gente pensa sobre a diferença nas nossas cabeças? Então, eu queria que a partir desse conceito de diferença, a gente começasse a pensar diferente sobre a inclusão. Bom, a gente tem usado com frequência o termo diversidade quando a gente se refere aos seres humanos e quando a gente se refere à inclusão. Eu escuto todo mundo falar isso, desde político até pessoas ligadas à educação, à área clínica, filósofos. Incrível como esse termo pegou e como ele não é adequado. Quando a gente fala em diversidade, a gente está falando em algo que tem a ver com categorias de pessoas, com identidades fixadas por determinados atributos, como gênero, etnias, culturas. Isso tem a ver com generalizações, com categorizações que se dão a partir de um ou mais atributos, que a gente possa, não é, designar que uma pessoa tenha ou que ela própria possa se achar como tendo. E quando a gente fala em diversidade, a gente fala em fixação de modelos. Então, quando a gente fala em diversidade relacionada a uma deficiência, a gente fala, como a Lu falou no começo, um modelo de deficiência que é igual para todo mundo, né? Que é através do qual é possível estabelecer e definir uma classe de pessoas, né? E o que a gente sabe
é que, por exemplo, mesmo a gente sendo professor, a gente é só isso. Essa categoria, essa identidade dá conta de tudo que nós somos. Mas a gente está habituada a classificar as pessoas, a estabelecer entre elas certas identificações que são atribuídas, são pré-figuradas na nossa cabeça, né? Mas que de fato não dão conta das pessoas. Falar em pessoas com síndrome de Down, dão conta de cada uma das pessoas com síndrome de Down? Não. Mas a gente fala, eu tenho um aluno Down, eu tenho alunos da inclusão, eu sou do movimento X, certo? Bom, então, quando a gente fixa modelos, quando a gente consegue colocar pessoas em classes, em subclasses, a gente, de certa maneira, está excluindo essas pessoas de outros. Isso é uma coisa muito, muito, muito perigosa. Se a gente trabalha com ideia de inclusão, dizendo, esses são os meninos da inclusão, eu tenho um aluno surdo, um com deficiência intelectual, um com problema de espectro autista e coisas do gênero, nós estamos atuando assim, ou seja, a gente está trabalhando com modelos e não com pessoas, porque as pessoas diferem umas das outras. E a inclusão vai justamente colocar em xeque essa diferença, e melhor dizendo, essa a natureza estável da identidade. Isso é muito sério, a ponto de a gente considerar que a produção da identidade ou da diversidade é a questão de fundo da inclusão, no sentido não do que a Lu levantou, que seria aquilo que ajuda a compreender, a fazer, mas é o que ajuda a não entender e deixar de fazer. Preso à diversidade das pessoas, a identidades fixadas das pessoas, a gente continua excluindo essas pessoas em grupos. Daí a gente poder falar de... Tenho alguns alunos diferentes, os outros são todos iguais. E são diferentes por isso, por aquilo outro. Se a gente pensa assim, que inclusão fazemos? Que ideia temos de uma escola para todos? A escola de todos e para todos é a escola das diferenças e não de alunos diferentes que se encontram com alunos que não são considerados diferentes porque não foram padronizados por uma característica, mas foram padronizados por outra muito maior, que é a normalidade. Está claro isso para vocês? Vocês têm alunos que se caracterizam por uma diferença em si mesmo de cada um de nós, ou vocês têm alunos diferentes nas suas salas, da maioria dos alunos que vocês têm numa turma? Cada um, na sua diferença. Então, ninguém aqui tem problema de estar preparado para dar aula para alguns alunos. Então, não é bem assim. Porque se cada aluno é um aluno, se eu trabalho com eles a partir das suas diferenças, eu não posso ter para cada um jeito específico de ensinar. Posso? Então, se eu não tenho, eu estou despreparada para trabalhar com alguns? Ou eu estou sempre preparada para trabalhar com todos, se eu os reconheço nas suas diferenças? Difícil isso, não é? Porque quando a gente se acha preparada para trabalhar com todos,
naturalmente a gente tem que admitir a diferença de cada um, porque é impossível diferenciar o ensino para cada uma das pessoas. Agora, se a gente admite que alguns só são diferentes, aí a gente acha que se a gente tiver um preparo para trabalhar com aqueles, a gente vai sair bem. Então esse é um ponto muito importante que vem dessa ideia de diversidade. Na minha sala eu tenho alguns que se diferenciam da maioria. Então eu preciso me preparar para trabalhar com esses alguns que se diferenciam da maioria, senão eu não posso dar conta da turma toda. Esse é o maior dos problemas, eu diria, um dos maiores entraves para o entendimento do que é uma escola para todos. Uma escola para todos é uma escola das diferenças e não uma escola que reúne os que são identificados como normais e os que são identificados como diferentes. Ficou claro agora? Bom, então vamos lá. A diferença, então, está na base da compreensão da inclusão. Se eu não compreendo que é a diferença e que ela é que me constitui como ser, eu vou sempre achar que tem um grupinho que é o dos diferentes e tem um outro que é dos iguais. Aqueles com os quais eu consigo trabalhar, eu consigo me virar, porque eu até já sei o que eles pensam. Eu até já sei o que eles são capazes, mas os outros eu não sei. Então, como é que eu vou adaptar o ensino para eles? Como é que eu vou fazer para eles aprenderem? Então, esses modelos, esses padrões identitários que nos atrapalham nessa hora de dizer como é que eu vou fazer para dar conta deles, eles constituem um entrave maior para que se possa trabalhar com a turma toda, sem um ensino à parte, sem qualquer discriminação, sem qualquer forma de atribuir a alguns uma condição diferente da maioria. Está claro? A maioria se caracteriza pela diferença. E mais do que isso, todos se caracterizam pela diferença. Então, nós somos seres que não cabemos em padrões e modelos e em perfis. Porque no padrão que eu quiser me colocar, ou nos padrões, sempre faltará alguma coisa para completá-los e nenhum padrão, nenhuma reunião de padrões dá conta da diferença de todos nós. Sabe por quê? Porque nós estamos nos diferenciando sempre. Isso é que é o pior. Ou melhor. Tem gente que não. Somos seres que não se repetem. Já pensaram nisso? Se nós somos seres que não se repetem, como é que podemos caber em padrões identitários? Então, a diferença que nos constitui e a diferença descarta tudo que é atribuído artificialmente como identidade, onde eu possa estar localizado em função de um atributo qualquer que eu tenho. A diferença descarta tudo que diz respeito a essas considerações que a gente faz em relação a alguns alunos, dizendo: este aqui tem dificuldade de aprendizagem, esse daqui é um menino que veio de uma escola de pessoas com deficiência, esse é um menino que tem um problema sociofamiliar. Ele pode ter todas essas características, mas elas não dão conta da pessoa. E mais do que isso, não dão conta desse caráter mutante, de diferenciação constante das pessoas. Então isso é preciso que a gente saiba, para a gente não cair nessa ideia que a maioria das pessoas tem, de que as pessoas nascem com um determinado problema, vão morrer com ele.
E esse problema não evolui nem para mais nem para menos. As pessoas vão sempre ser as mesmas, e porque vão sempre ser as mesmas, elas cabem sempre nas mesmas caixinhas. Então, é esse o ponto que eu considero muito importante para a gente dar aula, porque toda identificação e diferenciação, quando são vistos como estáticos e discriminatórios, né, pelo poder social que vai criar tudo isso, a gente está muito distante de fazer inclusão. E a gente perde, então, o que é tão importante na nossa vida, que é estarmos mudando sempre e escaparmos sempre de qualquer convenção. Escaparmos de qualquer convenção. Isso não é maravilhoso? Ser professor da prefeitura é tudo? Ser mãe é tudo? Ser casada é tudo? Não, mas por que só isso? Todas as outras coisas passam bem? Claro que não, gente. Vocês são só casadas? Vocês se apresentam de sou casada. Todo mundo já sabe de você. Pessoas são enigmas, gente. Ninguém sabe nada. Por isso que a gente vive colocando as pessoas em caixinhas, pelo que a gente imagina que elas sejam. A gente não conhece ninguém, nem que coma 20 sacas de feijão junto. Tá? Muito menos dos nossos alunos. E a gente entra na escola já dizendo, esse aqui não tem condições. Esse aqui eu também não. Bom, vamos lá. A inclusão, então, perde o sentido quando ela, a Lu já disse isso, hein? Quando ela se fundamenta na igualdade de um sujeito que é universal, abstrato, sempre o mesmo, desencarnado. A gente só conhece o aluno que tem nome, família, que conviveu com a gente, e assim mesmo a gente conhece uma parte ínfima dele, porque ele próprio também não conhece tudo que ele é. Nós não conhecemos tudo que nós somos. E ninguém se repete. Esses conceitos têm que estar na nossa cabeça, mas não assim de qualquer jeito. Tem que ser, de fato, absorvidos, assimilados, compreendidos, para a gente não falar muita coisa que a gente fala. Tem a professora de inclusão, tem a escola de inclusão, tem uma escola onde só tem menino surdo. É uma escola comum, mas juntar todos os surdos dentro. É inclusão, porque eles estão na escola comum. Se a gente não souber disso, a gente diz um monte de asneiras. E a gente se atrapalha enormemente quando a gente vai trabalhar com as pessoas. Porque a gente já considera que eles são diferentes. Eles não têm a ver conosco, com a nossa formação, com a capacidade dos demais, com os quais nós temos o compromisso de ensinar. Então, as peculiaridades definem a pessoa. E essas peculiaridades, a gente não consegue, nem a própria pessoa consegue defini-las, porque a gente está sempre mudando. Eu estou insistindo bastante, porque esse exercício é muito complexo. Entender a diferença é alguma coisa que significa perda de poder. Eu perco poder sobre o outro se esse outro é um enigma. Tá certo? Se esse outro é alguém que está sempre se diferenciando,
Tá? Outra coisa que a gente faz muito é estabelecer diferença entre as pessoas. Isso é terrível. A gente está habituado a fazer comparações. A gente, ó, esse vai bem, esse não vai, não precisa ter deficiência. Não. Esse daqui já chegou até esse ponto, esse aqui não vai chegar nem com todo o reforço do mundo. Porque ele já vem do ano retrasado, não sei o que, com uma defasagem. E aquele menino que tem 11 anos, ele vai para a primeira série, porque ainda ele não sabe ler e escrever. Essas comparações e esses contrastes, eles são um outro entrave que tem a ver com o desconhecimento do que é a diferença. Porque se todos somos diferentes, não há como comparar. A comparação sempre exige alguma coisa que eu defino como padrão. Para dizer se é mais, se é menos, se está perto, se está longe. Tá certo? Sim ou não? Sim. Bom, então vamos lá. Então nós temos duas coisas importantes para fazer na inclusão do ponto de vista pedagógico. Principalmente quando a gente tem crianças na escola com uma deficiência. É diferenciar o nosso trabalho para incluir ou diferenciar para excluir os alunos. Então a gente pode fazer coisas diferentes na sala de aula para incluir como para excluir. E como é que a gente vai saber quando é que a gente está fazendo uma coisa e quando a gente está fazendo outra? Quando é que nós estamos diferenciando para incluir e quando nós estamos diferenciando para excluir? A maioria das vezes, eu acredito, nós já estamos numa fase do processo inclusivo que as diferenciações estão muito mais voltadas para incluir pessoas do que para excluí-las. Mas ainda existe muita diferenciação para excluir no processo educativo. A diferenciação para excluir, a gente faz e ela acontece quando a gente desconhece a diferença de cada aluno. Quando a gente só considera diferentes alguns. E a gente presencia isso em escolas onde as práticas de ensino, as avaliações dos currículos são adaptados, são feitos especificamente para que aquelas pessoas que são reconhecidas como as diferentes tenham currículos à parte, tenham atividades à parte, tenham professores que sentam do lado, auxiliares para fazer eles trabalharem. Isso é uma diferenciação para excluir. Esse é um ensino que não considera as diferenças de cada um, que as pessoas são singulares e não se repetem. Quando tem muita gente que diz assim, não, eu estou dando uma noção do currículo aves, mas esse menino, como não sabe, ele tem uma atividade diferente, é desenhar um passarinho, ou então pintar um passarinho que eu dou para ele pronto. Isso é uma diferenciação para excluir, porque eu estou atribuindo a essa pessoa um conhecimento sobre a capacidade dela que a gente não tem. Ninguém pode saber o que é que o outro vai aprender. Muito menos quem vem lá, como o Lenine canta naquela música, né? Então, prestem bem atenção para isso. Quando a gente faz alguma coisa à parte, como acontecia nas escolas e classes especiais, não sei se vocês se lembram, eles estão aprendendo lá, mas estão aprendendo um método especial. Claro que não tem a mesma dificuldade dos demais. É simplificado.
os objetivos são bem limitados. O currículo é um currículo funcional. Isso é inclusão? Isso é escola para todos? Ou a mesma ideia de menino da inclusão, trabalhando com atividades à parte, currículo à parte, professor sentado do lado para ele fazer a lição? Que absurdo! Isso a gente vê em toda parte. O menino pode ficar, mas se ele não tiver uma professora do lado dele para ir amparando ele no desenvolvimento das atividades, e se as atividades, as avaliações não forem adequadas a ele, como que ele pode estar incluído? Essa inclusão não é verdadeira. Mas a inclusão, como participação com ganhos de cada um na escola, não tem a ver com o ensino adaptado, com o ensino substitutivo. Tem a ver com o que está na Constituição. Sabe o que está escrito na Constituição? Que todo mundo tem o direito de se desenvolver plenamente na escola, mas segundo a sua capacidade. O pleno de um Didal é diferente do pleno do Tonel, concorda? Mas ambos são plenos. Então, se ele tem a possibilidade de escolher atividades que ele pode desenvolver e que ele desenvolve, porque ele se sente afetado por elas, são atividades que têm sentido para ele. A capacidade intelectual vai dar conta, mas na medida em que ela consegue dar conta, e não na medida que a gente define que cada um tem que ter para chegar a ter um desenvolvimento satisfatório. Isso está claro para vocês? Ensina para todo mundo a mesma coisa. Os sujeitos têm que ter poder de decisão para responder, para aprender aquilo que se ensina na medida da capacidade de cada um, e não de uma capacidade pré-figurada, pré-definida, que é próprio daquele negócio que a gente falou lá no começo, de uma identidade que a gente fixa para o menino de segundo ano, de primeiro ano, de terceiro ano, que tem que ter um nível X de compreensão, que tem que ter um nível X de respostas, que tem que ter um nível X de aproveitamento para poder ser promovido. Isso representa uma grande mudança na escola, concorda? Aí os professores dizem, mas eu não posso fazer isso porque a rede não admite. Claro que pode. Ele tem que considerar e avaliar o progresso do aluno a partir dele mesmo e não a partir de uma medida. Você já tinha pensado nisso ou não? Quem faz isso, levanta a mão. Pouquíssimo. Como é que eu posso dizer que um aluno não aprendeu nada? Se ele aprendeu. Só se eu defino o quanto ele tem que aprender. O quanto ninguém sabe, nem o próprio sujeito sabe o quanto ele vai aprender. Como estaríamos a Luciana e eu aqui se nós pensássemos que tudo que nós dissemos ia ser absolutamente aprendido por vocês? Ou que, pelo menos numa média, vocês aprenderam. Nós vamos ficar malucas. A minha responsabilidade é ensinar e acolher a resposta do outro, no nível dele, no interesse que ele tem, e não ficar correndo atrás do prejuízo, porque não é prejuízo não saber tudo, porque nem a própria pessoa sabe tudo que ela sabe, quanto mais alguém de fora. Por isso que os professores inteligentes jamais dão prova, e quando dão prova
dão prova com consulta, fazem provas inteligentes, em que os alunos possam aproveitar o momento da aula. Para quê? Para aprender, às vezes, para tirar dúvidas. Prova que pode ser feita em casa, com a colaboração de outras pessoas. Porque prova é para aprender. Prova é mais uma atividade para a pessoa tomar consciência daquilo que quer aprender mais ou daquilo que já é o suficiente porque aquilo deu conta. Ah, mas eu tenho que apresentar a resposta dos alunos à prova que o coordenador deu. Absolutamente. Até vocês podem usar essa prova, mas o modo de aplicá-la, considerando a diferença de cada um, e o modo de avaliá-la, as notas que virão, tem que ter um critério até de humanidade, mas não é de gente boazinha, porque os seres humanos são diferentes, então o critério tem que ser um critério de diferenciação, não para excluir, mas para que a gente saiba, de fato, dar àquela pessoa aquele momento em que ela percebe a sua evolução. E mais do que isso, para que ela possa ela mesma compreender e evoluir. E não dependa da nota que eu dou. A luta de prova. Eu jamais, na minha vida, dei prova. Nem na universidade. Porque eu acho que é a coisa mais burra que existe. Sabe por quê, gente? Porque é correr para saber se aquilo que eu ensinei foi aprendido. Porque eu ensino, porque eu espero a contrapartida. Eu não posso esperar a contrapartida do ensino. Eu tenho que ensinar bem, como o aluno tem que aprender segundo aquilo que para ele tem interesse. Aí eu tenho uma escola para todos. E não uma escola que eu moldo para que as pessoas sejam medianas e algumas excluídas. E algumas excluídas da mesma forma, porque ultrapassaram a meta. Bom, então, a diferenciação para excluir, eu acho que vocês conhecem muito bem, porque existe em toda parte. Quem tem professor auxiliar aqui? Pode levantar o braço. Quero ver. Só vocês? Não acredito. Então, prefeitura... Quem tem estagiário, que é pior? Pelo amor de Deus, gente, não aceitem isso, porque isso é criminoso. Estagiário não é professor, ele vem aprender conosco. Ele não vem trabalhar com os alunos aqui. Vocês concordam que a gente tem dificuldade? Então não aceitem, vocês não precisam aceitar, só dizer não precisa. Ou então aceitem e deem a eles uma demonstração de como se trabalha. Bom, vamos lá, está no fim. Nós temos diferenciação para excluir ainda quando a gente diz, eu aceito os diferentes, eu aceito os deficientes, eles são tão bonzinhos, mas desde que tem alguém para me apoiar, né? Quando eu nivelo as pessoas por padrões, e esse é bem o modelo das escolas e das classes especiais, tá? Mas na contramão dessa tendência, né, da diferenciação para excluir, nós temos a diferenciação para incluir. E a diferenciação para incluir, ela vai quebrar barreiras físicas, atitudinais, comunicacionais, como a Lu colocou tão bem a questão do pertencimento, né? Que impedem algumas pessoas em certas situações e circunstâncias de conviverem, cooperarem, participarem, compartilharem com todos os demais da vida escolar, da vida social, familiar, laboral, como sujeitos de direitos e de deveres. Então, a diferenciação para incluir tem a ver com
convivência, cooperação, colaboração, participação, compartilhamento, tudo com. Tá? Então, a partir daí, eu pergunto a vocês, como são as suas escolas? Como é o trabalho que nós estamos desenvolvendo? São trabalhos que se apresentam com essa tendência ainda presente, né, em muitas escolas, da diferenciação para excluir, ou se elas estão caminhando para essa outra tendência que é absolutamente contrária, que é a diferenciação para incluir. Na diferenciação para incluir, nós temos um grande apoio, que é do professor para crianças com deficiência, do atendimento educacional especializado, do professor do AEE, que trabalha na sala de recursos multifuncionais. Não é professor de SAAI. Professor de SAAI não é professor de sala de recursos multifuncionais. Professor de SAAI não é professor de educação especial, segundo a política